Fala pessoal, meu nome é Aquiles Vieira e esse é o Legítimo Ruminante, o podcast que desbrava fronteiras, levando conhecimentos sobre manejo e saúde de vacas leiteiras aqui nos Estados Unidos para veterinários, zootecnistas e produtores rurais aí no Brasil. Bom pessoal, então hoje iremos gravar aí um segundo episódio da série, do bloco On the Road. Então eu estou saindo aqui de Scott City, no Kansas. Eu vim fazer um atendimento aqui e estou regressando para casa, Então eu moro no Colorado, fica mais ou menos aí umas 4 horas. E aí eu pensei, vou utilizar esse tempo aí enquanto eu estou dirigindo e gravar aí um episódio para o Legítimo Ruminante e compartilhar sobre algum assunto com a turma aí do Brasil. Teve um assunto que faz um bom tempo que eu gostaria de compartilhar, que eu gostaria de falar um pouco, que é a ceratoconjuntivite infecciosa bovina. Essa é uma doença que é muito prevalente durante o verão, então eu tive bastante chamada aqui no verão, em algumas propriedades, principalmente na região do Kansas ali, do Texas Panhandle, e eles falavam justamente, queriam saber um pouco mais de prevenção, tratamento, protocolo de vacinação, como lidar então com a ceratoconjuntivite. Eu tentei atrasar um pouco o momento para gravar um episódio sobre esse assunto, justamente porque ela é muito prevalente no verão, então eu queria soltar o episódio um pouco mais próximo, na entrada aí do verão no Brasil, porque talvez é a hora que a turma vai querer saber um pouco mais, e também o pessoal no campo vai acabar encontrando um pouco mais de caso relacionado aí com a ceratoconjuntivite. Então beleza pessoal, eu vou tentar seguir uma ordem cronológica aqui, mas como eu estou dirigindo, vamos ver como é que vai sair. Eu acho que a gente podia iniciar a conversa falando um pouco sobre o que é a ceratoconjuntivite infecciosa bovina, Então eu diria que é provavelmente a principal doença que afeta a parte ocular dos bovinos, A gente tem aí o tumor de terceira pálpebra, que pode ser também bem prevalente, mas eu diria que a ceratoconjuntivite infecciosa bovina é a principal doença ocular dos bovinos. Ela afeta tanto gado de leite como também gado de corte, é bem importante para gado de corte também, principalmente quando a pastagem está bem alta, em animais jovens, mas no gado de leite também é bem prevalente. Então afeta todo tipo de bovino praticamente. Então vamos falar então sobre os agentes infecciosos. A principal bactéria que causa ceratoconjuntivite, e essa é a clássica, que a gente sempre comenta, é a Moraxella bovis. Porém, com o passar dos anos, a gente acabou identificando outros agentes infecciosos que também estão associados com a ceratoconjuntivite. E aí a gente pode citar a Moraxella bovicoli, pode também comentar sobre o Mycoplasma bovis, e aí tem um vírus que também pode estar associado, que seria o herpes vírus bovino tipo 1, que nada mais é que o vírus causador da IBR, Então da rinotraqueite infecciosa bovina. Então os principais causadores seriam do grupo da Moraxella, Moraxella bovis e a bovicoli, mas também podemos encontrar alguns casos com Mycoplasma e também com herpes vírus. E isso é bastante importante, porque depois a gente vai comentar um pouquinho sobre tratamento e a gente pode falar sobre esses diferentes agentes infecciosos. Mas vamos lá, o que acontece com um animal que tem a ceratoconjuntivite infecciosa bovina? Então, dependendo em qual estágio da doença a gente encontra esse animal, a gente vai encontrar diferentes sinais clínicos. Normalmente se inicia então com a produção aumentada de lágrimas, Então esse animal produz mais lágrimas, que pode virar uma secreção um pouco mais espessa. Esse olho, às vezes ele está edemaciado, Então ele está inflamado, ele está um pouco mais inchado, pode ter alteração na coloração do olho, tanto é que popularmente pode chamar de pink eye, que seria o olho rosado, justamente porque tem aumento da vascularização naquela região que está tendo o processo infeccioso. E aí, se não tratada de forma rápida, pode ocorrer o olho acaba ficando um pouco mais opaco,
e também pode levar a uma úlcera de córnea. O pior cenário seria a perda da visão desse olho desse animal, porém isso é um caso bem severo e bem avançado da doença. Normalmente, quando a gente vê que o animal começa a produzir uma secreção excessiva, a coloração do olho começa a alterar, começa a ficar um pouco esbranquiçado, que é a opacidade de córnea, a gente vai lá, faz o tratamento justamente para evitar a perda da visão do olho desse animal. Bom, por que é importante a ceratoconjuntivite para bovinos? Então, ela não é uma doença que vai causar grandes prejuízos para o animal. O problema maior é que ela irrita muito aquele bezerro, aquela novilha, aquela vaca. E o animal irritado, ele acaba não se sentindo tão à vontade, o consumo de alimento acaba caindo, e com isso o que a gente observa é um menor ganho de peso e também uma menor produção de leite. Isso é muito importante porque a gente está falando aí de bezerros, novilhas, que é o grupo que normalmente é mais afetado pela ceratoconjuntivite, e se eles não têm um bom ganho de peso, a gente acaba prolongando a criação desses animais, a gente não consegue inseminar eles no momento certo porque não atingiu o peso, e consequentemente o nosso custo de produção acaba aumentando, né? Porque a gente quer que esse animal aí venha a parir com 24 meses para já iniciar a lactação e começar a trazer lucro, né, para a propriedade leiteira. Bom, então a gente comentou um pouco sobre os sinais clínicos. Algo também que é muito importante é se esse animal está infectado, tem a ceratoconjuntivite, a gente acaba tendo que fazer a aplicação com antibiótico, e esse antibiótico tem um custo. Então esse seria um outro problema da ceratoconjuntivite, que é o gasto com tratamentos nesses animais. Bom, é muito importante falar, quando estamos falando de ceratoconjuntivite, sobre 3 pilares das doenças, né? Então a gente precisa de 3 pilares para que uma doença ocorra. Então o primeiro pilar é que a gente precisa do agente infeccioso. No caso, a gente precisa da presença da bactéria Moraxella bovis ou boviculae ou qualquer um dos outros agentes. O outro pilar é que a gente precisa do hospedeiro. Então no caso, o hospedeiro que a gente está falando seria o bovino. E o terceiro pilar seria o ambiente. E o ambiente, no caso da ceratoconjuntivite, é muito importante, porque se a gente tem o bovino que está contaminado com a Moraxella, porém não tem um ambiente favorecendo a proliferação dessa bactéria e a infecção do olho, esse animal provavelmente não vai apresentar sinais clínicos e não vai desenvolver uma ceratoconjuntivite. E até é curioso porque a Moraxella bovis, ela é uma bactéria que faz parte da microflora do olho do bovino. Então, se a gente for lá fazer um swab do olho do bovino, a gente possivelmente vai encontrar Moraxella bovis nesse olho. Então, os fatores de risco, eles são muito importantes porque eles vão criar esse ambiente onde a bactéria pode proliferar e pode causar dano, levando a ceratoconjuntivite. Quais são esses fatores de risco? Um dos principais fatores de risco seria a entrada do verão, né? Então, por que o verão é um fator de risco? O primeiro motivo é porque no verão a gente tem dias mais longos. Se tem dia mais longo, o olho desses animais eles podem estar mais expostos à radiação solar, que acaba lesionando aí a conjuntiva desse animal, facilitando a proliferação da bactéria. Algo também que ocorre no verão é a proliferação de moscas. Então a gente tem bastante mosca durante o verão. A mosca acaba irritando o olho. Então tem várias moscas que elas gostam de se alimentar da secreção, da lágrima do olho do bovino. Com isso ela vai lá no olho, ela irrita aquele olho, ela danifica a mucosa do olho, e com isso cria uma porta de entrada para a bactéria se estabelecer e criar um caso de ceratoconjuntivite. A mosca também é muito importante porque ela vai num animal que pode estar infectado, vai lá, se alimenta daquela lágrima, daquela secreção, e depois ela vai para outro animal que está sadio agora. Porém, ela acaba trazendo
a bactéria, né, o vírus, o micoplasma, o que for. Então ela pode ser um importante transmissor dessa doença dentro do rebanho. Bom, vamos lá. O que mais que dá pra gente falar em termos de fatores de risco? A gente falou então da luz solar, a gente falou da mosca, né? E outro fator que é muito importante é a altura de pastagem. Então às vezes a gente solta aí novilhas em piquetes, né, onde tem o pasto. Se esse pasto estiver muito alto, pode acontecer um corte, né, da mucosa do olho, e com isso vira aí uma porta de entrada para a bactéria se estabelecer. Também é um pouco mais incomum no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos ocorre principalmente no norte. Tem algumas propriedades onde as novilhas elas estão fechadas, né, em barracões de freestyle, e às vezes tem a necessidade de repor a cama, e um tipo de cama que pode ser utilizado é a cama de maravalha, né? E às vezes essas camas têm bastante poeira, e isso pode irritar muito o olho dos animais e aí facilitar o desenvolvimento da ceratoconsjuntivite. Aqui na região onde eu trabalho, principalmente no Kansas, aqui no Texas Panhandle, é meio que um deserto alto. Então no verão tem muito vento, traz muita poeira, e isso é outro fator que acaba irritando o olho desses animais, e aí facilitando e aumentando a prevalência de ceratoconsjuntivite durante o verão aqui nos Estados Unidos. Bom, então falamos aí dos principais fatores de risco, e eu acho que é importante, não precisa decorar esses fatores de risco, mas eu acho que é mais entender qualquer coisa que possa irritar o olho do bovino. Ele pode ser muito importante e ser a porta de a abertura, né, para as bactérias se estabelecerem e desenvolverem a ceratoconsjuntivite. Bom, chegamos na propriedade, o animal está afetado, identificamos lágrimas, corrimento, secreção, mudança de coloração, opacidade de córnea. O que a gente pode fazer para ajudar esse animal? Então, a principal forma de tratamento é o uso de tetraciclinas, principalmente a oxitetraciclina. E o motivo pelo qual a gente gosta de usar essa classe de antibióticos é porque ele acaba se disseminando muito bem na vascularização próxima do olho, ou seja, esse antibiótico consegue chegar próximo às bactérias que estão na conjuntiva, e com isso ele é bem eficaz no tratamento da ceratoconsjuntivite. Antibiótico funciona muito bem, principalmente para os casos de Moraxella bovis, Moraxella boviculae. O micoplasma é um pouquinho mais desafiador, e no caso do herpes vírus, o tratamento com antibiótico não vai ajudar, porque vírus não responde ao tratamento com antibiótico, né? Outra coisa que a gente pode fazer é fazer o tratamento tópico com antibiótico, e também cobrir o olho desse animal, né? Então é até engraçado, teve uma das propriedades que eu fui visitar aqui, era uma propriedade que criava apenas de recria, né? Então apenas bezerras e novilhas, e eu entrei na propriedade e eu comecei a ver várias novilhas ali tipo pirata, né? Então elas estavam com uma cobertura em um olho, justamente porque elas estavam com ceratoconsjuntivite. O motivo pelo qual a gente tampa o olho do animal é por dois, principalmente para evitar que moscas venham nesse olho infectado e transmitem os agentes infecciosos para outros animais que estão sadios, e também para proteger da luz solar. Então lembra que a gente comentou que um dos fatores de risco é a exposição à luz solar, que danifica a conjuntiva, a córnea. Então você acaba cobrindo aquele olho para evitar a exposição solar também. Tem que tomar bastante cuidado, porque os animais acabam querendo remover, né? Porque coça, está irritada aquela região. Então tem que fazer um esqueminha ali que bem seguro, para evitar que esse animal saia ali da mangueira, vai para o piquete, e 2 horas depois ele perdeu já aquela cobertura, né? Bom, então falamos aí de algumas estratégias para tratamento, o que a gente pode fazer para ajudar esse animal. É muito importante, se possível, isolar esse animal, porque você quer evitar que haja contato com outros animais, pode ser contato direto, e também a questão do contato da mosca. Então, se você puder botar num grupo separado todos os animais que estão afetados, isso ajuda a evitar a disseminação, né?
E eu acho que agora a gente pode falar das formas de prevenção, né? Então a principal forma de prevenção da ceratoconjuntivite é a vacinação. Hoje em dia a gente tem vacina para praticamente todos os agentes causadores. Tem para Moraxella bovis, tem para Moraxella boviculae, tem para herpes vírus bovino tipo 1. A gente não tem uma vacina para Mycoplasma bovis com o intuito de prevenção de ceratoconjuntivite ainda disponível no mercado, né? Então isso é algo que a gente precisa ainda desenvolver, né? Os pesquisadores precisam desenvolver, porém a grande maioria dos casos está mais relacionado com a Moraxella, então a gente tem vacinas disponíveis no mercado. É muito importante, às vezes a pessoa não quer fazer o uso de vacinação durante todo o ano, mas eu acredito que um período do ano que é estratégico para fazer a vacinação dos animais seria durante a primavera. Então logo antes do verão, que a gente sabe que tem todos esses fatores de risco, vai ter um monte de mosca, fazer a vacinação para esses animais estarem com anticorpos aí, né, para prevenir o estabelecimento da infecção pela Moraxella bovis, boviculae e também pelo herpes vírus. Também podemos fazer o controle das moscas. Normalmente a gente sugere fazer a prevenção antes que tenha muita mosca já na propriedade, né? Normalmente não é assim que acontece. O produtor espera virar um problema. Agora eu tenho um problema com mosca, agora eu quero fazer o tratamento, e acaba tendo um pouco mais de dificuldade de controlar aí a proliferação das moscas. Mas dá para fazer através aí de colocar produtos na alimentação dos animais, dá para fazer puron nos animais, dá para fazer também spray direto de contato com as moscas, colocar as fitas que tem colante, né, para as moscas. Mas algo que é bem eficaz também, que a turma normalmente acaba esquecendo, é manter as áreas bem limpas, né? Então a mosca gosta de proliferar em área que tem material em decomposição, que tem esterco, que tem comida estragada. Às vezes você pega o restolho lá do silo, né, que estava estragando, você bota para um canto e aquilo acaba virando uma área perfeita para aquelas moscas se proliferarem. Então é sempre bom a gente tentar eliminar essas áreas aí, justamente para ajudar no controle de mosca. Bom, pessoal, então eu acho que era isso aí. Eu queria só bater um papo com vocês sobre a ceratoconjuntivite infecciosa bovina. Eu acho que agora o Brasil aí está entrando no verão, né? Então provavelmente o pessoal de campo vai encontrar bastante casos de ceratoconjuntivite infecciosa bovina. É uma doença bem prevalente, bem importante, e eu espero aí que tenha seguido uma sequência cronológica. Eu estou dirigindo aqui, então estou falando, mas estou prestando atenção na estrada. Mas queria aproveitar esse tempo aí, gravar um episódio e compartilhar aí algumas informações com o pessoal que está na lida aí no Brasil, beleza? Então fica aquele abraço aí. Esse foi mais um episódio do Legítimo Ruminante. Lembrando que a gente sempre está aberto aí a sugestões. Se você gostou de alguma coisa no episódio, se você não gostou, se você tem algum tema que você gostaria que a gente abordasse aqui no Legítimo Ruminante, entre em contato com a gente lá na página do Instagram do Legítimo Ruminante, que é o @Legítimo Ruminante, e você pode mandar uma mensagem no privado lá e a gente pode tentar abordar aí algum tema que seria interessante para o pessoal que está na lida, beleza? Meu nome é Aquiles Vieira, esse foi mais um episódio. Um abraço aí, uma boa semana, bom trabalho para todo mundo aí.